Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja, que a paz esteja com todos, amém? Eu peço aos irmãos que trouxeram suas Bíblias, que abram em Hebreus 13, 8. Hebreus 13, 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você crê nisso? Diga amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Hoje é o nosso culto de milagres e testemunhos. E desde o início do culto, o Senhor ele vem confirmando a palavra. Porque Ele não é um Deus que erra, Ele não é um Deus que se atrasa, mas que faz na hora certa. Em Lucas 1:37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. O Senhor começou a ministrar no meu coração alguns dias atrás sobre um milagre. E eu comecei a pensar dentro de mim e olhar à minha volta. E eu percebo que diante da palavra de Deus existem grandiosos milagres em que já aconteceu, em que a gente ouve falar e crê neles. Mas o questionamento do meu coração era: por que nós não vivemos os mesmos milagres? Por que a gente antigamente via o mar se abrindo, o morto ressuscitando, a mulher do fluxo de sangue sendo curada? E porque hoje nós muitas vezes não vimos e também não vivenciamos o milagre? Se Deus ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente, por que nós não conseguimos ver os milagres ou vivenciar eles, se Deus tem todo o poder, porque para Ele nada é impossível? O que falta para nós vermos os milagres acontecendo? Mas a pergunta do meu coração não é onde o milagre termina, mas aonde o milagre começa. E esse é o título da minha mensagem: onde começa o milagre. Quando o mar se abre, ali termina o milagre. Quando Lázaro sai da cova, ali termina o milagre. Quando a mulher do fluxo de sangue é curada, ali termina o milagre. Mas aonde começou esse milagre? O milagre ele começa numa impossibilidade humana. Quando você não tem mais recursos, quando você não consegue mais, quando aos seus olhos não tem mais o que fazer. Aí começa o seu milagre. O Mar Vermelho, o milagre do Mar Vermelho não começou quando o mar se abriu. Começou quando Moisés viu que não havia nenhuma outra rota, que não tinha mais como a não ser a mão de Deus sobre a vida dele. Que ele não teria mais como, ele morreria se o mar não se abrisse. E talvez na cabeça de Moisés, e na nossa cabeça também, jamais passaria que o mar poderia se abrir para ele passar. Mas diante de uma impossibilidade humana, o mar se abre e o milagre acontece. Lázaro estava morto há 4 dias e ressuscitou. O milagre não começa quando ele ressuscita, mas o milagre começa quando as pessoas ao seu redor creem que Deus pode fazer ele ressuscitar. Quando ele está lá naquela cova desacreditado, não tem mais o que fazer. O que nós podemos fazer com alguém que já está morto? E Jesus chega lá e ressuscita e o milagre acontece. A mulher do fluxo de sangue, há 12 anos passando por esse problema,
Gastou tudo o que tinha. Perdeu família, porque naquela época ela era considerada impura. Então ela não podia ficar perto nem dos seus. Ela tinha que ficar retirada. Sozinha, gastou tudo que tinha. Sangrando há 12 anos, creio que uma mulher fraca, debilitada. Diante de uma impossibilidade humana, não tem mais o que fazer. 12 anos, não foi curada até agora, não vai ser mais. Mas diante de uma impossibilidade humana e da fé dela, ela fala: apenas se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E aí um milagre acontece. O milagre começa antes do resultado. O milagre da Priscila não começou quando a casa ficou pronta. O milagre dela começou lá atrás, quando ela conseguiu comprar o terreno, que talvez para ela nunca ia poder construir ou seria muito difícil. Diante da impossibilidade humana, Deus faz o milagre. O milagre da mulher do fluxo de sangue, ele começou na mente dela. Quando ela falou assim, depois de ter tentado tudo, e talvez eu e você, no lugar dela, pensaríamos: 12 anos. Se Deus não me curou até agora, por que Ele me curaria agora? Mas não. O milagre começa na mente dela quando ela pensa: apenas se eu tocar nas vestes dele. Ela não falou apenas se ele me tocar, apenas se ele orar por mim, apenas se ele olhar para mim. Não. Apenas se eu tocar nele. Então o milagre dela começou na mente. Quando ela creu. Ela creu que Jesus podia fazer. Mas muitas vezes nosso milagre não vai começar na mente. O nosso coração, ele não vai crer. Vai ser difícil confiar. Lázaro, por exemplo, ele não pensou no milagre. Ele não creu no milagre, mas ele viveu o milagre. Amém? E como ele viveu o milagre? Ele viveu o milagre porque ele obedeceu a palavra que lhe foi lançada. Lázaro, vem para fora. E aí ele vive o milagre. Muitas vezes o nosso coração vai estar ferido a ponto de não conseguir mais acreditar. Muitas vezes a nossa mente vai estar tão cansada e sobrecarregada que a gente vai olhar para o lado e vai dizer: não tem mais o que fazer, mesmo conhecendo o Deus que faz. Mas diante de uma palavra que Ele lança sobre a nossa vida, nós podemos viver o milagre que Ele tem para nós. Moisés, se alguém falar para você hoje: estende o teu cajado que o mar vai se abrir. Vamos ser sinceros, né, irmãos? Talvez você não acreditaria. As pessoas à sua volta iam dizer: não faz porque é loucura, nem vai acontecer. Não tem. Não é comum nós vermos alguém estendendo um cajado e o mar se abrindo. Mas milagre, ele não é comum. Ele é sobrenatural e extraordinário. Então Moisés ouve a voz do Senhor dizendo: estende o cajado. E Moisés estendeu e o mar se abriu. Talvez diante dos homens isso não poderia acontecer. Mas Moisés decidiu obedecer a palavra do Senhor. Ele não duvidou. Ele não questionou: Deus, mas será mesmo que abre? E se eu botar e não abrir? E se eu estender o meu cajado e o mar continuar fechado? Não. Ele obedeceu à voz do Senhor. Mas o mar não se abre antes de ele obedecer. Ele se abre depois que ele obedece à palavra do Senhor. Muitas vezes Deus não vai querer que você entenda. Tem coisas, tem mistérios que pertencem somente a Ele. Mas Ele vai querer que você confie na direção que Ele está te dando. Na palavra que Ele lança sobre você.
Então, Vitória, por que hoje em dia nós não vivemos os milagres que vivíamos antigamente? Porque é difícil ver milagres tão grandiosos? Por que é difícil enxergar uma cura hoje em dia? Física? Por que é difícil enxergar que diante de uma impossibilidade Deus pode trabalhar na minha vida e eu possa viver o milagre? Como diz o Natan, quando tudo desmorona, por que nós paramos de crer? Porque é difícil a gente crer que Deus ainda pode fazer. Porque quando está tudo bem, é fácil a gente crer que está dando tudo certo, não tem nada errado, então... Mas quando começa a dar tudo errado, nós vemos a possibilidade do milagre ou nós enxergamos que ali é o nosso fim? Hoje em dia, nós presenciamos ou até mesmo vivenciamos menos milagres porque nós confiamos mais no controle do que na dependência. Como assim, Vitória? Eu não entendi. Nós confiamos mais no controle do nosso braço, na força do nosso braço, no diagnóstico do nosso médico, no que as pessoas falam para nós, no que a nossa mente pensa, porque a mente do ser humano ela pensa. E 80% das vezes ela pensa que vai dar tudo errado. 20% ela pensa que pode ser que dê certo. No controle de que se nós não podemos fazer, se com o que eu falo a pessoa não muda, se com o que eu vivo não tem como acontecer o meu sonho, na minha realidade não tem como viver isso, então ali acabou. E nós esquecemos de viver na dependência. Depender de Deus. Depender de Deus não só quando dá tudo errado, mas antes de dar tudo errado. Depender de Deus não só quando nós precisamos de um milagre, mas antes de precisarmos desse milagre. Depender, ainda que esteja dando tudo errado, você depender dele. Você olhar para a força do seu braço e você ver que tem força, mas dizer, não, Deus, com a minha força eu não consigo. Mas diante da tua palavra e o teu poder eu posso viver todas as coisas. Dependa do Senhor. Nós precisamos aprender a depender do Senhor. Abrir mão do nosso eu, do que nós sabemos, do que nós entendemos, para viver o sobrenatural com Ele. Só vive milagre quem escolhe depender dEle. Só vive milagre quem escolhe abrir mão de si e depender dEle. Não tem como você viver milagre se o controle estiver nas tuas mãos. Não tem como viver milagre se você não entender que vai acontecer o milagre para o nome dele ser glorificado, não o seu. Se nós conseguirmos com a força do nosso braço, provavelmente Deus não vai receber a glória. A nossa fé, a fé de todo cristão, ela não deve estar firmada no que Deus pode ou não fazer. Se Deus fizer, eu creio mais, e se Ele não fizer, eu creio menos, e assim eu vou levando a minha caminhada. Nós temos que crer em Deus pelo que Ele é. Se nós começarmos a crer nele por quem Ele é, grandes coisas vão acontecer na nossa vida. Porque o milagre, muitas vezes a gente acha que é do nosso jeito, no nosso tempo, da forma que a gente fala. Senhor, eu quero que aconteça assim, 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 assim. E se não for assim, não é viver milagre. Irmãos, a vontade dele é soberana sobre todas as vontades. Você pode falar o que você quiser, mas você vai viver aquilo que só ele querer. Paulo, ele tinha um espinho na carne. E a palavra fala que ele orou 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho da carne dele. E Deus sabe o que fala para ele? Não remove o espinho da carne.
não entrega a cura, a libertação que ele precisa. Mas sabe o que o Senhor fala? A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Muitas vezes você não vai viver o milagre que você espera, mas você vai viver um milagre maior, que é o de permanecer ainda que doa. É de permanecer ainda que esteja dando tudo errado. É abraçar quando você precisa do abraço. É ministrar quando você precisa ser ministrado. É orar por alguém quando você precisa de uma oração. Isso também é viver milagre. O maior milagre que Paulo viveu foi não desistir. Foi permanecer. Mas o mais bonito e extraordinário que eu acho desses três é o milagre de ser sustentado pela graça. Esse milagre ninguém tira de você. Você ser sustentado todos os dias. Você vê dando tudo errado e saber, não, Deus está comigo. Se eu estou passando para aprender algo, é você crer que nada e nem ninguém, em nenhuma circunstância, pode te separar do amor de Deus. Pode te deixar longe demais das mãos dele. Então não, Deus ele não parou de fazer. Deus ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós paramos de crer, de ouvir e de obedecer. Ai, Vitória, que forte, né? Mas aonde você parou de crer? Por que ficou difícil ouvir a voz dele? E por que não faz mais sentido você obedecer o que ele fala? O milagre não começa no mar se abrindo. O milagre não começa quando Lázaro ressuscita. O milagre não começa quando a mulher do fluxo de sangue é curada. O milagre começa numa mente que crê e num coração disposto a obedecer à voz dele. Aí começa o milagre que nós tanto esperamos. Irmãos, é extraordinário o que Deus pode fazer. Talvez, quando alguém com câncer chega para você, você fale, não tem mais o que fazer. Tem o que fazer, você tem um Deus que pode todas as coisas, há cura. Ainda que o diagnóstico do médico diga que não há cura, porque o Senhor é a cura. Deus ele quer que nós tenhamos dependência dele. Muitas vezes nós recebemos um diagnóstico e nós já pensamos de imediato. Ah, mas eu tenho dinheiro para me tratar, vou fazer o tratamento, vou ficar bem. Isso não é errado, irmãos. O Senhor ele enviou os médicos, os tratamentos para que a gente realmente faça. Mas Ele quer que você dependa dele. Que você fale ainda, Senhor, que o Senhor tenha enviado os médicos, que o Senhor envie os tratamentos. Nada disso me importa, porque eu sirvo o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E se o Senhor não fizer na minha vida, ninguém mais pode fazer. Talvez você esteja há muitos anos procurando algo na área que você trabalha, ou um emprego melhor, ou uma qualidade de vida melhor, e você não tenha conseguido viver isso. Não consigo, eu estudo, eu trabalho, eu vou atrás, eu me dedico e eu não consigo. Será que eu deveria fazer um currículo melhor? Será que eu deveria me consultar com um coaching, sei lá, para aprender a falar melhor nas entrevistas ou qualquer outra coisa? O Senhor, Ele quer que você dependa dele, dizendo, Deus, eu tenho conhecimento, eu estudo, eu me dedico, mas eu sei que nada disso importa para Ti.
Eu te peço, Senhor, que abra uma porta aonde não há porta. Que o Senhor estenda as suas mãos e algo aconteça de sobrenatural. Porque como eu disse antes, o Senhor ele não divide a glória dele com ninguém. Enquanto você estiver tentando com a força do seu braço, não vai acontecer. O Senhor ele não quer que você diga, eu consegui. Que a gente diminua, mas que ele cresça. Esse é o sentido da nossa vida. Nós precisamos diminuir para que ele cresça. Em todas as áreas. Em todas as áreas. A glória dele é tudo para ele. É dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Irmãos, falta para nós viver o milagre acrescentar um pouquinho mais de fé. E quando você não tiver fé o suficiente, que você escute a palavra. O comando, como diz o pastor. Obedeça a palavra. Aquilo que ele tem lançado para você. Porque muitas vezes não vai ser do nosso jeito. Não vai acontecer no nosso tempo. Mas dependa dele, porque ele vai te sustentar ainda que não aconteça da sua maneira, da sua forma. Porque, vamos ser sinceros, a gente pode tentar com a força do nosso braço, do nosso jeito, da nossa forma, querer discutir, fazer tudo. Nós podemos ter os melhores médicos, os melhores tratamentos. Nós podemos ter dinheiro, muito dinheiro. Nós podemos ter a melhor voz. Nós podemos ser o melhor pregador, a melhor pregadora. Se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. E se for da vontade dele, apenas uma palavra basta. Então que você possa crer nessa noite. Senhor, pede para ele. Por que eu não estou vivendo um milagre? O que falta para mim viver um milagre? Eu preciso crer mais? Eu preciso ouvir mais a tua voz? Ou eu preciso te obedecer mais? Quando a adversidade chega diante de ti, qual é a primeira coisa que você pensa? Que pode dar tudo errado ou que Deus ele pode fazer por você? Nós precisamos alimentar a nossa fé e aquilo que há de melhor em nós, que é a presença dele. Que nessa noite nós possamos crer no milagre. Que o ano de 2026 nós venhamos viver milagre. Peça para ele, Senhor, esse ano eu quero viver milagre. Eu quero ver milagre na minha vida. Eu quero ver milagre acontecendo. Senhor, eu quero que os meus olhos abram a ponto de enxergar aquilo que o Senhor pode e tem poder para fazer pela minha vida. Que você não queira mais ter o controle na palma das suas mãos. Às vezes é legal a gente ser fortão e corajoso, e eu posso e eu consigo. Mas dessa forma, a gente só atrasa aquilo que o Senhor tem para nós. Porque Ele quer que você reconheça Ele. Quando estiver dando tudo errado na tua vida, coloca o Senhor na frente, onde todo mundo possa ver que é Ele que vai fazer por ti. Talvez alguém diga para você, você não consegue, você não pode, não vai dar certo para ti. Realmente eu não posso, eu não consigo, mas eu sirvo um Deus que tudo pode, que tudo consegue. E é por causa dele que eu vou viver o milagre. Eu convido você a vir até aqui na frente. Você que nesse ano de 2026 quer viver milagre. Que para você não tá mais bom assim. Que não tá mais bom no raso. Mas que você quer ir pro profundo. Você que tem uma impossibilidade na sua vida. Vitória, eu já fiz de tudo para ser curada e não sou. Vitória, eu já tentei todas as coisas e não consigo. Vitória, eu tenho dificuldade de crer no milagre. Eu tenho dificuldade de confiar que Deus possa fazer. Que nessa noite você possa
voltar a crer. Que você possa voltar a enxergar que o Senhor, Ele pode fazer na tua vida. O Senhor, Ele é o Deus de todas as coisas. Então nada é grande demais que Ele não possa te entregar. Nada é grande demais a ponto que você não possa viver o milagre. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Então o que está impossível na tua vida? Que você acha que não tem mais jeito, que não tem mais como? Grandes coisas estão por vir. E grandes coisas vão acontecer neste lugar. E não é dentro de 4 paredes, é dentro do seu coração. É dentro da sua mente. Volte a crer que o Senhor, Ele sim, Ele tem o poder para fazer. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Você pode erguer suas mãos aos céus e profetizar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Senhor, nós cremos que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Que nada é grande demais para ti, Pai. Nós declaramos que somos dependentes do Teu amor, dependentes do Teu cuidado. E que se o Senhor não fizer, ninguém mais faz. O Senhor tem liberdade na nossa vida. O Senhor tem, Pai, todo o poder para fazer, Senhor. Paz pros cansados. Abre o nosso coração para que nós venhamos viver milagres, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o ano de 2026, em nome de Jesus, seja um ano que viveremos e vivenciaremos milagres, Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não muda diante as circunstâncias. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos ama menos. Obrigado, Jesus, porque o Seu nome é imutável. Nós te agradecemos e nós cremos que ninguém é como o nosso Deus. E que grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas no nome de Jesus. É como o nosso Deus.
alto, cante alto, é pra Ele. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Glória a Deus.